primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 11. Nós vamos servir a ceia agora. Quero pedir àqueles que vão nos ajudar que venham. Nós temos aqui algumas instruções da parte do apóstolo Paulo, a partir do verso de número 23. Ele vai dizer: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, sempre que o beberem. Porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia, ela aponta em duas direções. Ela aponta para a cruz do Calvário, local onde aconteceu o sacrifício, aonde o sangue foi derramado de Cristo Jesus, aonde Ele morreu por mim e por você, pagando o preço que a justiça de Deus requeria. Mas a ceia aponta para o futuro, dizendo que Ele morreu, mas não está morto, Ele está vivo. E que um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Posso ouvir um glória a Deus da sua boca ou não? Deus quer ouvir isso. Ele voltará para buscar a sua igreja. Mas aí o apóstolo Paulo vai trazer algumas orientações de participar. Quem come, por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor será réu do corpo e do sangue. Come e bebe, indignamente. Quem nos dignifica? É o próprio Senhor. Eu e você não temos em nós a dignidade para participar da ceia. Mas se entregamos a nossa vida em Cristo Jesus, se nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador da nossa vida, Ele nos dignifica de participar da mesa. Hoje à noite estamos diante da mesa do Senhor. Se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu oriento a você a não participar. Mas se você já o aceitou, se você é um filho, filha, que recebeu Ele como Senhor e Salvador, participe. Mas antes, a última orientação. O apóstolo vai dizer: cada um examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão. Se tiver alguma ocasião, a melhor ocasião de falar com Deus e acertar a sua vida, esse momento é agora, o lugar é aqui. Aonde você vai falar com Ele, acertar a sua vida com Ele, pedir perdão, resolver algumas coisas definitiva, não é enrolar. Definitiva, para que possamos participar da mesa do Senhor. Feche os seus olhos. Enquanto eu oro, depois você vai orar também e falar com Ele. Pai, nós agora consagramos esses elementos da ceia a Ti, Senhor. Sabemos que é em memória do Senhor, esse pedaço de pão e esse suco que nos faz lembrar do Teu sacrifício na cruz do Calvário. E agora, Senhor Deus, que possamos participar, lembrando do Teu sacrifício e da Tua volta. Assim nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode servir, pegando a ceia, nos aguarde para tomarmos juntos. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador.
Pegue o pão agora. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão. Fique de pé, isso, fique de pé. Ele pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Façam isso em memória de mim. O profeta Isaías vai dizer que eu e você somos curados e sarados pelas feridas do Senhor Jesus. E a Bíblia vai dizer que o pão da vida habita no nosso coração. Senhor, somos gratos a Ti por este momento singular em nossas vidas contigo. Obrigado porque o Senhor partiu o seu corpo por nós. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra diz que pelas suas feridas, por estas chagas, pelo aquilo que o Senhor sofreu, nós recebemos cura no nosso físico e na alma. Assim agora nós tomamos desse pão e somos gratos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Coma desse pão. A Bíblia vai dizer que, do mesmo modo, ele tomou o cálice e disse que esse cálice era o cálice da nova e eterna aliança no sangue dele. E este sangue foi o preço que Deus, a justiça divina, exigia. Porque a Bíblia diz que não há perdão de pecados sem derramamento de sangue. Ele derramou o seu sangue por nós. Então, por causa desse sangue, a dívida foi paga. Por causa desse sangue, eu e você temos acesso ao Pai. Por causa desse sangue, o maligno não nos toca. Porque este sangue foi o preço que Ele pagou por mim e por você. Oh Jesus, somos gratos a Ti. Somos gratos a Ti pelo Teu sacrifício. Somos gratos a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito. Se o Senhor tivesse feito isso, seria muito para nós. Mas além daqui, Senhor, temos ricas bênçãos celestiais que são derramadas a cada dia sobre as nossas vidas. Somos gratos a Ti porque somos Tua família, somos Teus servos, Teus filhos, e estamos na Tua presença. E agora nós estamos diante da Tua presença com o cálice. Somos gratos a Ti pelo preço pago por nós na cruz do Calvário. Assim nós oramos em nome de Jesus. Tome desse cálice agora. Aleluia. Adore a Deus mais uma vez enquanto você... Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora. Proclama tua glória, pois
noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Coisa boa estar na casa de papai hoje à noite, né? É muito precioso para cada um de nós. Olha, antes de você se acomodar no seu lugar, você vai dar um abraço bem apertado quem está do seu lado. Vai dizer a essa pessoa: calma, calma. Já tem gente apertando aí, calma aí. Você vai dizer: olha, você está do lado. Diga, você, olha para quem está do seu lado. Diga, você está do lado de uma pessoa especial, importante, e que Deus vai abençoar para abençoar você. Agora você pode abraçar. Dá um abraço internacional apertado aí, quem está do seu lado, à sua frente. Isso, faça isso. Ó, que a graça caia aí, ó, né? Nós. Muito bem, você pode se assentar, faça isso no seu lugar. Se assente. É um prazer estarmos na casa do Senhor hoje à noite. É uma honra muito grande. Hoje é, gente, a primeira quarta-feira do mês de março. É coisa maravilhosa. O mês de março começou e nós temos a convicção clara de que Deus ele tem algo muito especial para a nossa vida ao longo desse mês, ok? Então você, lembre-se, a boa obra que Deus começou, Ele vai completá-la. Fique firme porque vai dar tudo certo, ok? Nós temos hoje à noite a grande alegria, logo no começo do mês de março, de termos o pastor Luiz Carlos com a gente. Vem cá, pastorzão, por favor. Vamos receber ele com uma salva de palmas, todos nós. Isso, faça isso. O pastor Luiz Carlos é um amigo muito querido, muito precioso. Ele é lá da igreja de Curitiba. Tem uma filha linda que vai casar esse ano, né? E ela mora hoje nos Estados Unidos. E vai casar, vai vir morar aqui, lá em São Paulo. E ele tem uma esposa. Veja, eu sou apaixonado por Fabiana, né, gente? Ele também, porque a dele é Fabiana também. E ele veio para cá, ele está conosco desde sexta-feira, aqui na região, ministrando e pregando. Deus tem dado a ele um ministério maravilhoso, da área de liderança, ministério de casais, enfim, um pastorzão. Se você tiver, os livros, você trouxe livro aí também? Trouxe, mas vendeu tudo. A fé foi trouxe muito livro e já foi tudo, né? Tá bom, mas ele vai vir outras ocasiões. O pastor Luiz, gente, ele tem uma graça muito grande na vida dele, na área de elaboração de livros, de escrever, de diagramar, enfim, ele trabalha muito bem com essa área. E o livro que eu escrevi, que está lá embaixo, tem, né, aqui aquela capa linda, tudo. A gente falava da capa hoje, né? E a capa, aqui, ó, ele que arrumou a capa. Tinha outra capa do livro, mas essa aqui, eu falei: cara, tu acertou mesmo. E ele ajudou, né? A gente fala editar, né? Ele e a Hebe. Então, ele é uma pessoa muito querida. Vamos receber ele com muita alegria. No final do culto, você pode se aproximar. Se você tem um sonho de escrever algum livro, ó, tem pergunta para ele. E ele vai te ajudar, tá bom? Deus te abençoe bastante. Bora. Prazer te ter aqui, viu? Obrigado. Muito bem, povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco. Sem delonga, vamos abrir as nossas Bíblias. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Um verso apenas, o de número 36. Marcos 5, verso 36. Você ainda acredita que Deus fala conosco através da Bíblia Sagrada e da pregação do Evangelho? Amém? Então, que Deus possa falar com cada um de nós aqui, e que essa palavra hoje possa gerar esperança, fé, e se necessário for, um milagre na tua vida hoje aqui. Amém? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Vamos todos juntos? Eu primeiro, depois vocês após mim. Vamos lá. E Jesus, tendo ouvido essas palavras... Espera aí, que palavras foram que Jesus ouviu? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. Essa palavra que Jesus disse aqui, não temas, crê somente, elas podem mudar completamente a sua vida hoje à noite, se você mudar a sua postura e a sua atitude em relação às coisas de Deus. Porque Jesus disse essas palavras a um homem
que estava enfrentando uma grande dificuldade, um grande problema na sua vida, e somente um milagre, uma intervenção divina, seria capaz de resolver o problema dele. Quem era ele? Jairo. A Bíblia diz que ele era principal da sinagoga, era um rabino, ele fazia parte do rabinato local, ele era o pároco da sua igreja, era um homem muito bem articulado na sociedade da época, e esse homem está vivendo um drama, porque ele tem uma filhinha de 12 anos de idade, a menina está doente, uma enfermidade grave, e diante desse quadro clínico complicado, ele inicia uma verdadeira batalha na tentativa de resolver ou de pelo menos atenuar o problema dessa menina. A religião judaica era uma religião cheia de crendices. Então eu acredito que esse homem, ele fez muitas simpatias, ele fez muitas coisas para tentar resolver o problema da criança. Levou nos médicos e doutores da época, a medicina era um tanto quanto limitada, tanto que não fora capaz de resolver o problema dela, e aquela doença foi se agravando, e de repente ele percebeu que ele estava perdendo a coisa que ele tinha de mais preciosa no mundo, a sua filhinha de 12 anos de idade. E o pior, tudo que ele podia ter feito, ele já havia feito. O que é que você faz, meu irmão, quando você está enfrentando um problema, uma dificuldade na sua vida, e você exaure todos os seus recursos, e você faz tudo o que podia fazer, tudo que estava sob a sua capacidade, e o problema continua lá? Numa situação dessa, a gente se sente no fundo do poço. Mas eu costumo dizer que quando uma pessoa está no fundo do poço, só restam para ela duas alternativas. Primeira, você se entrega para esse problema, deixa de lutar, deixa de acreditar e morre no fundo do poço, ou caso contrário, só tem um lugar para você ir, para cima. Mas para você ir para cima, você precisa que uma mão amiga seja estendida. E o Evangelho de Jesus Cristo é essa mão amiga que é estendida para as pessoas que estão no fundo do poço, para as pessoas que estão vivendo problemas insolúveis. E o Evangelho de Jesus Cristo chega até esse homem. Alguém chega para ele e diz assim: Jairo, eu não sei se você já ouviu falar de um homem chamado Jesus de Nazaré, o Nazareno. Esse homem é impressionante, porque todas as vezes que ele encontra com uma pessoa doente, um simples toque, a pessoa é curada, ele tem realizado milagres. Se eu fosse você, eu procuraria ele. Parece simples a gente chegar para uma pessoa e dizer: você precisa procurar Jesus. Mas não era simples para Jairo. Por quê? Porque ele era um líder religioso. Ele era um rabino. Ele era um judeu. A religião judaica era uma religião extremamente legalista e fazia parte da tradição familiar. O tataravô fora judeu, o bisavô judeu, o avô judeu, o pai judeu. Ele recebeu a tradição religiosa como uma herança familiar. Foi formado, estudou, se tornou um rabino. Ele era um homem muito importante no contexto histórico da época, bem articulado na sociedade. E Jesus era um marginal, era um cara que estava pregando uma mensagem revolucionária. Ele não era bem aceito nos círculos religiosos, ele era considerado um agitador pela religião da época. Se Jairo deixa a teologia dele, a filosofia dele para procurar Jesus, ele ia ser mal interpretado pelos membros da igreja, ele ia ser mal interpretado pelos seus familiares, ele ia ser mal interpretado pelos seus amigos. O que ele faz? Acontece que o amor que ele tinha pela filha estava acima de qualquer tradição religiosa, acima de qualquer teologia, e ele deixa isso tudo de lado e vai à procura de Jesus. Bom, Jesus ele estava lá na cidade de Gadara, indo em direção a Cafarnaum. Então ele tem que atravessar o mar da Galileia. Ele atravessa o mar da Galileia. Quando ele desce nas imediações de Cafarnaum, ele é procurado por esse homem. A Bíblia diz que esse homem chega e cai aos pés de Jesus e diz: Senhor, eu estou com a minha filhinha de 12 anos em casa, ela está doente, ela está morrendo, e me disseram que o Senhor pode me ajudar. Jesus disse: vamos lá, eu vou com você até a sua casa. E eles saíram caminhando a passos largos. A menina estava doente. Mas à medida com que eles iam caminhando, as pessoas, notando a presença de Jesus, iam se aproximando dele. De repente já havia uma multidão em torno de Jesus. Ele não conseguia mais andar rápido.
teve que diminuir a passada, porque a Bíblia diz que todo mundo queria encostar em Jesus, todo mundo queria tocar em Jesus. Foi nesse ponto da história que aconteceu um outro milagre, que vocês conhecem, que é o milagre da mulher hemorrágica. Uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue. As mulheres entendem bem isso. É como se você chegasse no período menstrual e aquilo não parasse, continuasse por 12 anos seguidos. O drama dessa mulher também era intenso, porque a Bíblia diz que essa mulher já havia gastado tudo que ela tinha com médicos e doutores, e o estado dela foi de mal a pior. E a exemplo de Jairo, ela também havia ouvido falar de Jesus, e quando ela ouviu falar de Jesus, ela determinou no coração dela, ela disse: olha, se tão somente eu encostar num pedacinho da roupa de Jesus, eu vou ser curada. E ela saiu da casa dela e foi até onde Jesus estava. Só que eu quero ver a história hoje não pelo ponto de vista da mulher, mas pelo ponto de vista de Jairo. Veja, Jairo está ali na multidão, todo mundo tocando em Jesus. Ele quer que Jesus chegue o quanto antes na sua casa, porque a menina está doente. Mas agora vem a mulher hemorrágica por trás e toca em Jesus. E quando ela toca, Jesus para atender aquela mulher. E o Jairo ali do lado. E pelo que eu entendo no texto, esse atendimento que Jesus deu à mulher não foi um atendimento rápido. Parece que demorou. E eu sei que demorou por duas razões. Primeira, quando Jesus olhou para a mulher, disse: mulher, levanta-te que a tua fé já te salvou. A Bíblia Sagrada diz que vieram algumas pessoas correndo da casa de Jairo e disseram assim para ele: Jairo, a menina já está morta. Quando Jesus ouviu essas palavras, antes que Jairo pensasse qualquer coisa, ele disse: Jairo, não temas. Tão somente creia. Jairo, não deixe essas palavras negativas entrarem na tua mente. Continue com a mesma fé de quando você me procurou. Vamos para sua casa. E aí eles foram para casa. E eu sei que aquele atendimento que Jesus deu à mulher demorou, porque quando eles chegaram na casa de Jairo, a Bíblia Sagrada diz que as pessoas já estavam chorando a morte da menina. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas naquele tempo existiam choradores profissionais. Eram homens e mulheres que eram contratados para chorar nos velórios, eram conhecidos como carpideiros ou carpideiras. Então a menina morreu, já deu tempo de contratar os profissionais do choro, e aí Jesus chega e está todo mundo chorando, e ele diz assim: ei, pode parar de chorar, porque a menina não está morta, ela apenas dorme. Quando Jesus disse isso, as pessoas que estavam chorando, ou que estavam rindo, ou melhor, que estavam chorando, começaram a rir dele. Ah, quem ele pensa que é? Menina já morreu, acabou. Eles só se esqueceram de uma coisa: para quem tem Jesus na vida, a morte não é o fim. A morte é apenas o início. E aí Jesus disse assim: Jairo, vem cá. Tira para fora da casa as pessoas que estão rindo. Tira para fora da casa as pessoas que não acreditam em mim. Entra comigo lá no quarto, somente Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina. Aí eles entraram, chegaram no quarto, a menina estava deitada na cama, morta. E Jesus pronuncia uma frase em aramaico. Ele diz: Talita cume, talita, significa menina, cume, levanta-te. Quando ele disse menina, levanta-te, imediatamente a menina levantou, ressuscitada pelo poder de Jesus. Eu quero tirar algumas lições desse episódio aqui, para aplicarmos na nossa vida. Primeira pergunta: por que foi que Jesus disse para Jairo: Jairo, não tenha medo, tão somente creia? Porque todas as vezes que você enfrentar uma situação difícil ou inusitada na sua vida, o primeiro sentimento que vai tentar te dominar será o sentimento do medo. Por exemplo, você está trabalhando na sua empresa normalmente, de repente você é demitido. O primeiro sentimento que vai tentar te dominar é o medo. Meu Deus, e agora? Será que eu vou conseguir uma outra colocação no mercado? E quanto tempo eu vou ficar desempregado? Na tua casa está tudo bem, de repente o filho fica doente. Primeiro sentimento que vai tentar te dominar, o medo. Será que essa doença é grave? E vou gastar com remédio, e isso e aquilo. Quer ver uma situação inusitada? Você está andando nas ruas, de repente uma pessoa sai de trás da porta ali do nada. Primeiro sentimento que vai tentar te dominar, medo, o coração dispara. Ou você encontra um pitbull na rua, primeiro sentimento que vai tentar te dominar, medo. Você está à noite em casa, de repente você acorda com barulho na porta da sua casa, bam! O coração já vai disparar.
Primeiro sentimento que vai tentar te dominar, o medo. Naquele momento em que chegou a notícia de que a menina estava morta, a batalha não era mais contra a doença da menina, era contra o medo no coração de Jairo. A filha estava morta, mas a fé precisava continuar viva. E Jesus sabia que se o medo dominasse Jairo, ele perderia aquilo que ainda lhe restava, que era a fé, que era a confiança. Por isso ele disse assim, ó, não tenha medo, tão somente creia. E mais um detalhe, o contrário de fé na Bíblia não é incredulidade, o contrário de fé na Bíblia é medo. A filha estava morta, mas a fé precisava continuar viva. E Jesus sabia que o medo não poderia dominar o coração de Jairo. Agora, o medo ele sempre chega primeiro. Sempre que nós enfrentamos uma situação difícil, inesperada ou dolorosa, a primeira reação natural sempre será o medo. O medo chega antes da solução, o medo chega antes do milagre, o medo chega antes da resposta. Quando disseram, a tua filha está morta, aquela frase tinha uma sentença final. Era como que se dissessem assim, acabou, não há mais o que fazer. Meu irmão, quantas vezes você recebeu uma notícia assim? Um diagnóstico inesperado, uma demissão repentina, uma traição, um projeto que fracassou, um filho que desviou. E a primeira coisa que tentou dominar o seu coração foi o medo. O medo ele paralisa, o medo ele distorce, o medo rouba a nossa perspectiva, o medo enfraquece a nossa fé. E mais, quando uma pessoa é governada pelo medo, aquilo que ela teme tem grandes chances de acabar acontecendo com ela. Jó no capítulo 3, verso 23, ele disse assim, ó, as coisas que eu temo me sobrevêm, e as que eu receio, acontecem comigo. Eu vou repetir, quando uma pessoa é governada pelo medo, aquilo que ela teme, tem grandes chances de acabar acontecendo com ela. Então tem gente, por exemplo, ele vai no médico, o médico diz, faz um exame, tem alguma coisa errada aqui com você. Aí a pessoa já sai de lá, meu Deus do céu, será que é um câncer? É alguma coisa? Não é que é um câncer, é que ela tem medo de ter um câncer. Isso já está na mente dela. Então, muitas vezes ela fica ouvindo tantas notícias de pessoas cancerígenas aí, que ela bota na cabeça dela a possibilidade dela ter um câncer. E aí qualquer dorzinha que dá, ela já, meu Deus do céu, será que não é um câncer? Vou fazer uns exames e tal. Tem uma história que ilustra bem o que eu quero dizer. Diz que um sujeito ele morava num sobrado, e um dia ele acorda com barulho lá embaixo na casa dele. Na verdade nem foi ele que acordou, foi a mulher. Ele estava dormindo, roncando, aconteceu um barulho, pá! A mulher, meu bem, tem ladrão em casa. Tem ladrão em casa. O homem virou para o outro lado para dormir. Deixa eu dormir, mulher. Daí ela, meu bem, tem um ladrão em casa, você precisa ir lá ver. O cara falou, mulher, vai lá porque tem ladrão. Aí o cara levantou da cama, botou o roupão dele, como se estivesse fazendo aquilo pela 1000ª vez. Desceu as escadas, eu vou lá ver, mulher. Quando ele está no último degrau, ele se depara com um sujeito com a máscara de esqui na cabeça, com um revólver, um 38 em punho. O cara diz, ó, é um assalto, o senhor fica quieto, não faça escândalo, pega tudo que o senhor tem de valor aí e nos entregue. O cara não tinha outra alternativa, foi lá, pegou o que ele tinha de valor, deu para o ladrão. O ladrão falou, senhor, tenha uma boa noite que eu estou indo embora. O ladrão estava saindo, o cara falou, seu ladrão, só um pouquinho, antes do senhor ir embora, o senhor não subiria lá para, pelo menos, cumprimentar a minha esposa, que faz 30 anos que está esperando pelo senhor? Quer dizer, todo barulho que acontece em casa é ladrão. Cachorro late, é ladrão. O ladrão veio. O ladrão veio. Então tem mulher, por exemplo, mãe, o filho chega e diz assim, mãe, eu vou sair de casa hoje, eu tenho um compromisso, 10 horas eu estou de volta. O menino sai de casa, ela já começa a pensar besteira. Meu Deus, esse menino à noite, é tudo muito perigoso. Ai, uma hora dessas. Aí quando dá 10 horas, o menino não chegou ainda, ela já está escabelando. Meu Deus, 10 horas, será que foi assaltaram, mataram, aconteceu alguma coisa? Só pensando besteira. O telefone toca, nem vou atender. Ora, ao invés dela ir lá,
dobrar o joelho e dizer: Senhor, meu filho tinha que ter chegado até as 10, ele não chegou até agora, mas eu sei que o Senhor está no controle da vida, e nada aconteceu com ele. Não, está lá pensando um monte de besteira, e deixando o medo dominar o coração e a mente. Meu irmão, você precisa repreender os maus pensamentos, precisa repreender e não deixar o medo governar a sua vida. Eu já vi crente hoje, o medo hoje tem apavorado as pessoas. Eu já vi gente que tem medo de tudo. Medo de perder o emprego, medo do futuro, medo da morte, medo do inferno, medo do diabo, medo de Deus, medo de tudo. Eu já vi crente, por exemplo, que tem medo de morto. Atendi um cara uma vez o seguinte: esse cara não podia ver um caixão de defunto. Se ele visse um caixão de defunto, não dormia. Se ele estivesse andando na rua e encontrasse um carro de funerária, 2 dias sem dormir. E se visse um morto, 1 mês sem dormir. Atendi um outro cara, ele sofria de um pavor noturno. Era um cara de 45 anos de idade, quase 2 metros de altura. Quando caía a noite, que escurecia, ele virava uma criança. Ele ia para o quarto, deitava e ninguém tirava ele de lá. Você tem medo do quê? Ele tinha medo do sobrenatural. Ele chegava a fazer necessidades na cama de medo de acordar à noite no banheiro. Porque ele achava que se ele acordasse à noite, ele ia ver um fantasma, ele ia ver alguma coisa. E aí eu comecei a conversar com ele, investigar a alma dele, e eu descobri que o problema não era ele. O problema foram os pais dele. Porque os antigos, eles tinham a mania de encher a cabeça da garotada com essas histórias Spielbergianas, de lobisomem, de, como é que é? Bicho-papão, o bicho-papão vai te pegar, morto que volta, casa assombrada. Você viu como é que fazia criança dormir antigamente? Dorme, neném, que a cuca vai pegar. Papai tá na roça, mamãe foi trabalhar. Quer dizer, você tá sozinha aqui, ferrada, e a cuca tá vindo aí para te pegar. A criança já crescia assustada. E as pessoas cresciam com medo no coração, cheio de medo. Veja você, Jesus interrompe o processo antes que o medo se instale. Ele não deixa Jairo formular um pensamento negativo. Ele antecipa o colapso emocional. E isso é poderoso, porque existem momentos em que você não pode deixar o medo terminar a frase dentro da sua cabeça. Você precisa ouvir a voz de Jesus antes de ouvir a sua própria ansiedade e dizer: Deus está no controle da minha vida e nada de ruim vai acontecer. Você não precisa ter medo de nada, meu irmão, nem da seta que voa à noite, nem da mortandade que assola ao meio-dia, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Segundo, Jesus disse: não temas, crê somente. Por que foi que ele disse isso? Porque muitas vezes você ouve palavras negativas a respeito da sua vida, que é como que se jogasse um balde de água gelada na sua fé. Palavras negativas esfriam a nossa fé. Veja, a menina ainda estava deitada, o milagre ainda era possível, mas alguém veio e disse assim: Jairo, a menina já está morta. Essa frase era mais mortal do que a própria doença. Quantas vezes você estava determinado a fazer algo na sua vida, abrir um negócio, liderar um projeto, voltar a estudar, restaurar o seu casamento, investir no ministério, e alguém com uma frase que ela te disse, ela jogou um balde de água gelada na sua fé e te desanimou. Irmãos, nós vivemos hoje uma geração extremamente negativa. A maioria das pessoas com as quais nós compartilhamos a nossa vida diariamente são pessoas extremamente negativas. Gente que só enxerga dificuldade, gente que tudo para ele é complicado, tudo é impossível, tudo é risco. Eu e o pastor Ed hoje mesmo tivemos que dar uma bronca num colega nosso aí. Porque o cara abre a boca só para mim é difícil, para mim é isso, para mim é aquilo, e nós dois ouvimos, chegou uma hora que nós dois dissemos juntos: para! Cara, com negativismo desse aí você não vai chegar a lugar nenhum.
Tudo é complicado para você, você só olha as coisas ruins, você acha que é só você que tem dificuldade, é só você que tem desafio na vida? Veja se já não aconteceu isso com você. A irmã diz assim, rapaz, chega para outra para compartilhar um sonho dela. Diz assim, olha, vou construir minha casa. Sabe que eu comprei um terreninho, né? E agora, olha, contratei uns pedreiros, comprei um material de construção, vou construir minha casa, vou sair do aluguel. Aí a outra, cheia de fé, olha e diz assim, irmã, vai com cuidado. Construção é complicada. Esses pedreiros são tudo enrolado. Pronto, a irmã estava lá cheia de fé no coração, agora está com dúvida. Você chega para o outro e diz assim, rapaz, vou abrir meu negócio próprio. Ó, eu sempre tive o sonho de abrir o meu negócio, aluguei uma porta aqui, o meu negócio vai ser assim, assim, assado, agora eu vou ganhar dinheiro, minha vida vai para frente. Aí o cara diz, rapaz, cuidado para não dar o passo maior do que a perna. Brasil está uma dificuldade, ser empresário no Brasil é uma luta. Será que você não está trocando os pés pelas mãos? Pronto. Sabe o que o cara está dizendo para ele? A menina já está morta. Acabou com o sonho do cara, com a certeza do cara. Encheu o coração dele de dúvida. E essa cena aqui, ó, você troca de carro. Aí você chega com o teu carro novo, o irmão já bota o zoião comprido dele no teu carro. Aí ele chega para você, carro novo? Que ano que é? Primeira pergunta, que ano que é? É 2025. Rapaz, quanto você pagou? Paguei X. Rapaz, se você me fala, eu sabia de um carro, mesmo ano, a mesma cor, mais barato que você pagou. Para trás de mim, Satanás. Sai de retro, invejoso. Ora, e aí o cara continua ainda. Já cotou o seguro? Seguro desse carro é caro. Sabe quanto custa um pneu desse carro? Entendeu? Só dizendo para você, a menina já está morta. Você já sai dali achando que fez um mau negócio. Irmãos, tem gente que o cara ele é tão negativo, que só dele entrar no ambiente, o ambiente muda. Você está lá na sua casa, está tudo bem, vocês estão lá conversando ali e tal, as crianças brincando, o gato quieto, o cachorro cochilando, aí o cara chega no ambiente. Vizinho, tudo bem? Paz, o irmão entrou. Parece que uma nuvem negra baixa ali. De repente, sem mais e sem menos, as crianças começam a chorar, o cachorro se invoca com o gato, a conversa que estava numa boa vai para o tom de discussão. Tem gente que tudo que ele bota o zoião dele, a coisa vai para trás. Ele entra na sua casa, você tem aquela samambaia bonita lá, né? Aí ele olha e fala, nossa, que samambaia linda, coitada da samambaia, no outro dia amanhã é seca. É o famoso olhar de seca pimenteira. O cara, onde ele bota o olho dele, a coisa vai para trás. Essas pessoas são especialistas em anunciar mortes prematuras. Esse casamento já acabou, por que você está insistindo? Seu filho não tem mais jeito, se eu fosse você, eu chamava a polícia. Só fica te dando problema, manda prender. Esse ministério não cresce, você não tem o perfil, você já passou da idade. São pessoas que estão dizendo para nós todos os dias, a menina já está morta. Mas perceba, quem disse que estava morto foram as pessoas da casa. Quem disse que ela estava apenas dormindo foi Jesus Cristo Senhor. A questão nunca é o que as pessoas dizem, é qual voz você decide acreditar. A menina já está morta. Aquela frase não era apenas uma informação, era uma tentativa de encerrar a esperança. Preste muita atenção no que eu vou lhe dizer. Quem tem o teu ouvido, tem a tua atenção. Quem tem a tua atenção, te influencia. A fé de Jairo não estava sendo atacado pela doença da filha, estava sendo atacada pela voz errada. Hoje, irmãos, nós vivemos a geração mais exposta a vozes da história. Estamos falando de algo profundamente espiritual. A fé não é destruída apenas por crises. Muitas vezes ela é corroída por vozes equivocadas. Pensa comigo, por exemplo, num jovem que cresceu na igreja. Esse jovenzinho que cresceu na igreja, ele aprendeu a orar com a mãe, ele aprendeu a dizimar vendo o pai dizimar, ele ouviu o pastor ensinar a palavra, ele cantou no ministério de louvor, ele participou dos congressos aqui da JNI, ele construiu a sua fé dentro de um ambiente saudável. Mas aí ele cresce e ele vai para a universidade. Quando ele chega na universidade, ele encontra um professor brilhante intelectualmente, articulado, seguro,
cheio de argumentos, que começa aula após aula a ridicularizar a fé. Ele diz, olha, Deus é uma construção social, religião é um mecanismo de controle, pastor, ele esculhamba com pastor é tudo manipulador, igreja explora as pessoas, a Bíblia é um mito, cristianismo é um atraso, e pouco a pouco aquele jovem começa a ouvir mais aquele professor do que os pais, do que o pastor. Ele passa mais horas ouvindo aquela voz do que ouvindo a palavra de Deus. E ele começa a duvidar não por experiência espiritual negativa, mas por influência intelectual constante. E aqui está o ponto crucial. Ele troca anos de testemunhos do pai e da mãe, pessoas que o amam, por argumentos de alguém que ele conheceu há 6 meses. Ele deixa de confiar no caráter de quem o criou, para confiar no discurso de quem nunca sentou à mesa com ele. E é exatamente isso que está acontecendo com Jairo. Ele foi até Jesus, ele declarou publicamente a sua necessidade, mas no meio do caminho surge outra voz. E a pergunta é, qual voz você vai considerar autoridade na sua vida? Hoje não é apenas o professor da universidade. Hoje são os youtubers, os influenciadores, as páginas militantes, os coaches sem bases bíblicas, as pessoas que falam bem, mas vivem mal, gente que tem um monte de seguidor, mas não tem caráter, e há jovens que passam mais tempo ouvindo essas vozes do que ouvindo seus líderes espirituais. E aí sabe o que acontece? A fé começa a enfraquecer, não porque Deus mudou, não porque a palavra perdeu o poder, mas porque o ouvido mudou de direção. Eles escutam alguém que fala bonito, que tem seguidores, que edita vídeo com música emocionante, mas eles não sabem a história, não conhecem o caráter, não conhecem o testemunho, não sabem como essa pessoa vive longe das câmeras. E isso é perigoso, porque você pode estar abrindo o seu ouvido para alguém que não tem autoridade espiritual sobre a sua vida. E não é só a pessoa que fala, é quem ela é. Jairo tinha 2 vozes diante dele. A voz da casa dizendo, acabou, a menina já está morta. E a voz de Jesus dizendo, tão somente creia. Em qual voz você vai acreditar? Porque existem pessoas hoje que estão espiritualmente paralisadas, não porque Jesus não falou, mas porque escolheram dar mais crédito às vozes do medo. Há pessoas que ouvem o pastor no domingo, mas passam a semana inteira ouvindo vozes que contradizem o que ele ouviu no domingo. E lentamente durante a semana a fé vai sendo drenada, sem que você perceba. Então, meu irmão, aprenda que a disputa hoje, o que está em jogo hoje, é a disputa pela sua mente. O grande campo de batalha não é o problema externo, é o que você permite entrar na sua mente diariamente. Se você ouve constantemente críticas, ironias, ceticismo, cinismo, descrença, a sua fé vai enfraquecer. Mas se você se expõe à palavra, se você se expõe à presença de Deus, se você anda com pessoas que creem, que oram, a sua fé vai ser fortalecida todos os dias. Não é coincidência que Jesus falou imediatamente após a notícia de morte, a menina já está morta, não tenha medo, tão somente creia. Ele não permitiu que o silêncio fosse preenchido pelo medo. Talvez hoje alguém aqui precise aprender isso. Não permitir que a última palavra que ecoa na sua mente seja a voz do desânimo. Terceiro, nem todo mundo pode entrar no quarto do milagre. Veja, quando Jesus chegou na casa de Jairo, ele pediu para que tirassem da casa as pessoas que estavam rindo. Jairo, tira para fora da casa as pessoas que estão rindo. Tira para fora da casa as pessoas que não acreditam em mim. Sabe o que me chama a atenção aqui? Há ambientes que matam a fé. Há conversas que contaminam a esperança. Há pessoas que vivem para reforçar derrotas. Às vezes o problema não é falta de fé, é excesso de vozes erradas ao seu redor.
Muitos de vocês têm aberto a porta da casa de vocês e têm recebido lá dentro gente que não tem compromisso com Deus, gente cheia de vício e perversões, pessoas que só falam coisas erradas nas horas erradas, pessoas que muitas vezes vão lá dentro da sua casa para criticar a sua fé, para falar mal da sua igreja, do seu pastor, pessoas que estão dizendo para você: a menina já está morta. Alguns de vocês estão levando essas pessoas não para dentro de casa, estão levando essas pessoas para dentro da sua vida, da sua alma. É o namorado que não compartilha da mesma fé, é o colega de trabalho que só fala mal, é a amizade que normatiza o pecado, é o grupo que ridiculariza o seu compromisso com Deus. E sabe o que é que vai acontecer com você? Você vai ser influenciado negativamente por essas pessoas. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. 1 Coríntios 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. É por isso que o Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Você consegue ver aqui a progressão? Homem que não anda, a gente começa a andar com a pessoa. Depois a gente se detém, a gente para no caminho da pessoa. E depois você senta. A hora que senta já se perdeu. Mas a Bíblia continua dizendo assim: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e nela medite dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios? Não são como a moinha que o vento espalha? Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Meu irmão, existem pessoas que você precisa influenciar. Você não vai ser influenciado por elas. Você convive com elas, você precisa influenciá-las. Quando elas vierem reclamar da vida para você, Jesus nelas. Porque são pessoas que você ama, que fazem parte do seu convívio. Mas olha aqui para mim, existem pessoas que você precisa se afastar. Você precisa deletar da tua vida. Nem todo mundo pode entrar no quarto onde o milagre vai acontecer. Se Jesus não permitiu que todos entrassem, por que é que você permite que qualquer um tenha acesso ao seu coração? Quarto, quando Jesus fala, o impossível não tem opção. Veja, depois que o ambiente foi filtrado, depois que o medo foi confrontado, depois que as vozes negativas foram removidas, Jesus entra no quarto. Nesse ponto da história já não havia sinal vital, não havia movimento, não havia resposta, não havia uma palavra. Estava todo mundo ali, aguardando. Mas Jesus chega e diz: Talita cumi. Menina, levanta-te. Quando Jesus disse, menina, levanta-te, não existia nenhuma força no universo capaz de barrar essa ordem que Jesus deu. Nem o diabo, nem os principados, nem as potestades. A morte não tinha mais argumento. O silêncio não tinha mais autoridade. A impossibilidade não tinha opção. E nem mesmo a menina não tinha outra alternativa a não ser levantar, ressuscitada pelo poder de Jesus. Irmãos, é isso daqui que precisa entrar no seu coração hoje. Quando Jesus decide intervir, o cenário não importa. Não importa se já contrataram os choradores, não importa se já declararam a tua falência, não importa se já assinou o divórcio, não importa se o médico já deu o diagnóstico final, não importa se já disseram para você que acabou. Se Jesus fala, a morte recua. O verdadeiro milagre, ele começou na caminhada. Antes da ressurreição, houve uma caminhada de fé. Antes do quarto, houve uma decisão. Antes do Talita cumi, houve um não tenha medo, tão somente creia. O milagre não começa quando a menina levanta. O milagre começa quando Jairo decide continuar andando, mesmo depois da notícia da morte. A fé de verdade não é aquela que procura Jesus, é a que continua com Ele, mesmo que você receba a pior de todas as notícias.
E eu termino fazendo uma pergunta para você. A última notícia na vida de Jairo foi uma notícia de morte. A menina já está morta. E qual foi a última notícia que você ouviu na sua vida? Talvez a última notícia na sua vida foi um diagnóstico ruim do médico. Talvez a última notícia que você ouviu foi de uma crise financeira que você está enfrentando. Talvez a última notícia foi uma notícia de traição. Um não que você não esperava. Uma palavra que te desanimou. Para Jairo a menina já estava morta. Aquela era a versão final da casa. Aquela era a conclusão humana. Mas Jesus entrou naquela casa. E quando Jesus entra, ele não pede a opinião, ele não negocia com o impossível, ele não consulta a morte. Ele simplesmente fala, Talita cumi, e a morte não tem alternativa. Qual é a última notícia que você está permitindo definir a sua vida? A última notícia da vida de Jairo era uma morte, mas Jesus entra e transforma a morte em vida. Então, meu irmão, aprenda uma coisa. Enquanto você caminhar com Jesus, nenhuma notícia ruim será definitiva na sua vida. E hoje nós podemos aqui, através da nossa fé, mudar essas notícias ruins que nós enfrentamos na nossa vida. Seja qual for ela, hoje diante do altar, você pode receber uma palavra de Jesus e sair daqui completamente transformado. Vamos todos nos colocar em pé. E eu quero convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente todas as pessoas que diz, pastor, eu preciso reverter na minha vida uma notícia ruim que chegou até mim e que me acometeu. E eu creio que hoje uma só palavra que Jesus liberar aqui, a minha vida vai mudar. Não importa em qual área da sua vida chegou essa notícia, se você crê que hoje você pode receber algo de Jesus aqui, sai do seu lugar, vem aqui diante do altar para nós orarmos juntos, em o nome de Jesus. Venha sem medo de ser feliz. Pode vir você também, não fica se segurando lá não. Você é uma pessoa dominada pelo medo, pela incredulidade, vem aqui à frente. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração hoje de fé. Vem aqui à frente. Parece que o mar não vai se abrir. Sei que não estou só. Dize sobre mim não. Aleluia. Você está vivendo uma situação impossível na tua vida. Pastor, eu há muito tempo estou lutando contra uma situação. Estou quase igual Jairo, já esgotei todos os meus recursos, não consegui resolver. Eu preciso de uma intervenção divina. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, meu irmão. Vem aqui. Não desistiu de mim. Tua graça me sustenta e me faz prevalecer. Determina isso agora, cante. Deus do impossível, não desistiu de mim. Sua destra me sustenta, me faz prevalecer. Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Tudo diz que não, ou parece que uma... Isso, os pastores podem orar com essas pessoas aqui na frente, mas deixa o Espírito Santo usar você, ministra sobre a vida da pessoa. Não estou só, e o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Senhor, em favor dessas pessoas hoje. Compra em mim meu querer, o Deus do impossível. Não tem
Todo-Poderoso. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, eu quero pedir, meu Deus, que pela Tua graça e misericórdia, o Senhor estenda as Tuas mãos para todas essas pessoas que estão aqui nesse santuário nessa noite. Em especial, meu Pai, essas pessoas que estão aqui diante do Teu altar, Senhor. Pessoas que ouviram a Tua palavra e que estão vivendo um drama em alguma área da vida, Pai. Vivendo uma situação impossível, dominada pelo medo, pela incerteza, pela amargura. Pessoas, meu Deus, que ouviram palavras negativas ao respeito delas e assumiram essa posição. Pessoas que estão vivendo uma situação em que já exauriram todos os esforços, meu Deus, para tentar reverter, e esse problema continua aí latejando na mente, incomodando a alma e o coração, tirando noites de sono, estressando, causando ansiedade, meu Pai. É um problema de doença, é um problema financeiro, é a ansiedade, é a depressão. Mas eu quero lhe pedir agora, Pai, assim como o Senhor entrou na casa de Jairo e levantou aquela menina do leito de morte, que o Senhor possa levantar essas pessoas aqui hoje, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que pessoas sejam curadas, libertas, meu Pai. Que essa situação impossível que está achatando teu filho encontre solução, meu Deus, na tua boa mão que está sendo estendida agora, Pai. Meu Deus, mova as circunstâncias em favor dos teus filhos. Meu Deus, cria uma alternativa, abra uma porta, realiza um milagre, meu Pai. Mas não deixe o teu filho voltar para casa sem que o coração esteja cheio de esperança e de fé, meu Deus, de que algo sobrenatural está acontecendo aqui nesta noite, na vida deles, Pai. Olha para esse homem que está, meu Deus, vivendo uma situação e que ele se sente envergonhado por causa dessa situação. Devolva a autoestima para esse homem, meu Pai. Abra uma porta de oportunidade que precisa ser aberta, para que ele, meu Deus, volte a reverter esse quadro, essa situação difícil na vida dele. Restaura esse casamento, traz de volta o filho, a esposa, o marido que saiu de casa, meu Pai. Deus, olha para essa pessoa que está sofrendo por causa da vida sentimental e estenda as tuas mãos hoje para dar uma vitória, Pai, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus, conceda a vitória a esse povo, para a glória do teu nome. E todos disseram amém. Amém. Se coloque em pé aqui na frente. Olha aqui para mim, presta atenção no que eu vou te dizer. Você é um projeto de Deus. Você nasceu para dar certo, e você vai dar certo em nome de Jesus Cristo. Amém? Não aceite as vozes que tentou te menosprezar, que tentou acabar com você, com a sua autoestima. E não permita que o medo domine o seu coração e a sua mente. Seja o medo do que for, convença a sua alma dizendo: Deus está no controle da minha vida. Deus está no controle da minha vida. E olha aqui para mim, nada vai acontecer com você, tá? Nada que Ele não permita. Então descansa, descansa no Senhor. E todas as vezes que esses pensamentos negativos vierem, repreenda. A menina já está morta. Na minha vida não. Na minha vida não. Aqui só tem direito à vida, porque eu estou servindo um Deus Todo-Poderoso. E hoje eu saio daqui sabendo que qualquer situação impossível já foi revertida para a glória do nome dele. Amém? Vamos dar uma linda salva de palmas. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Pastor Silvio. E a bênção